Boa noite, pessoal. A aula de hoje eu vou fazer esse programa com vocês. E ficou parecendo essa frase, mas enfim, é isso que a gente faz agora, dá desgosto da mãe da gente. Vamos começar, né? Primeiro de tudo, vou dar uma lidinha aqui. Teve um programa em C que simula um sistema de caixa eletrônico. Implementar, acessar a conta, verificar a senha e verificar saldo. A questão da senha, 3 tentativas, bloqueia o cartão e finaliza a aplicação. Eu já coloquei algumas coisinhas, né, que a gente já sabe o que são. Vou acrescentar mais uma biblioteca, que inclusive essa a gente já usou, que é a de booleanos. A gente usar também aqui, vai ser legal usar. Vou acrescentar essa outra biblioteca, que eu vou mostrar uma função nova para vocês, só para fazer uma brincadeirinha. E outra biblioteca que eu vou explicar tudo durante a aula. Então, só acrescentem aí no programa de vocês. Vamos lá. Para fazer esse programa, a gente tem que identificar, assim, qualquer programa. Primeiro a gente tem que identificar quais dados a gente vai receber do usuário e quais dados a gente vai mostrar para ele. Para ele, no caso, né? Então, aqui para esse aqui eu pensei dele ter uma senha. Não vamos fazer com login e senha não, vamos fazer só com senha. Então eu vou definir uma senha. Vamos colocar um define. Uma senha bem simples, 1, 2, 3, 4. E os dados que a gente vai receber dele? A gente vai receber a senha que ele vai digitar, né? Para conferir posteriormente se confere com a senha que a gente setou ali em cima no define. Que esse define define o quê? Define uma constante. Define uma constante, que é um espaço na memória que não pode ser mexido. Não pode trocar esse valor aqui na execução do programa. Não é como se eu fizesse aqui. Não é a mesma coisa isso aqui, pois eu poderia trocar esse valor de senha e colocar 456. O valor de senha não pode receber outro valor, pois ele é uma constante. Então ele está com o valor travado lá. Enfim, por isso que a gente coloca até lá fora. Aqui fora da principal. Continuando. Senha. A gente vai receber do usuário esse valor senha, né? Vai ser um inteiro, porque a gente setou senha inteiro. É só para fins educacionais, tudo bem que seja assim. O que mais que a gente vai precisar? A gente vai precisar exibir um saldo para o usuário. Então, saldo geralmente é número com vírgula, né? Número real. Então, vamos criar um float. Vou botar um 2,45. Chega. É o nome da variável. E aí eu já vou botar um valor nessa variável, porque a gente vai só exibir, né? Ele não vai mexer em nada.
A gente vai exibir para ele, então vou colocar um valor. Por enquanto, vamos deixar assim. Se a gente precisar criar mais variável, a gente volta nessa parte. Aí, vamos pensar. Vamos passar para a parte da lógica do nosso programa, né? Levando em consideração que é um sistema, apesar de ser um sistema pequeno esse, que não tem opções, grandes opções de menu, a gente tem que fazer um loop. Por quê? Porque a gente vai pedir a senha e a gente vai ou entrar para o saldo ou entrar para a parte que diz que a senha está errada, né? E por que um loop? Porque tem essa questão das tentativas que bloqueiam o cartão. Vamos começar fazendo um do while. Por que um do while? Porque ele vai primeiro pedir a senha para depois testar. Ele vai primeiro pedir a senha, né? Imprimir na tela para o usuário inserir a senha, para depois fazer todos os testes e depois testar se vai fechar o sistema, o nosso sisteminha, ou não. Se fosse o while, ele só ia entrar se tivesse tudo correto. Então é importante que a gente faça primeiro para depois testar se vai fechar o sistema ou não. Vamos lá. Insira senha de 4 dígitos. Pronto. Aí, agora sobre essa biblioteca, a biblioteca time.h. Era uma funçãozinha que eu queria ensinar vocês, que ela dá uma pausa no sistema. Ela é a função sleep. Ela dá pausas no sistema. Por exemplo, se eu colocar um 1 aqui, ela dá uma pausa de 1 segundo. Colocar um 2 segundos, 3 segundos e por aí vai. Então, eu vou colocar 1 segundo para dar tipo uma interatividadezinha no nosso sistema. Só uma frescurinha. Para inserir a senha de 4 dígitos. Vou botar aqui mesmo. Vou botar. E aí, eu vou colocar o scanf e guardar em senha. Maravilha, né? Pegou a senha. Agora a gente tem que testar se essa senha bate com a senha que a gente setou lá em cima, né? Senha. E fazer o quê? Aí, caso as senhas sejam iguais, caso o usuário tenha fornecido a senha correta, a gente vai fazer o quê? A gente vai imprimir o saldo, né? Nossa. O saldo. E aí eu vou dar uma dica que é você coloca um ponto 2F, que é para imprimir só 2 casas decimais do float, ao invés de imprimir, enfim, todas as casas decimais disponíveis.
Se você botasse .4f, imprimir 4 casas decimais, .6, enfim. É assim, né? O porcento, .2f, aí vírgula, saldo. E aí eu vou botar uma quebra de linha. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar ao usuário se ele deseja sair do sistema ou permanecer vendo o saldo. Eu vou colocar tudo numa linha só. E aí, eu vou utilizar booleanos, então eu vou colocar 0, 0 é falso, né? 0 para sim. E 1 para não. Aí vocês lembram que eu disse? Quer dizer, não sei se eu já disse, mas enfim, vou dizer agora. Onde tiver menu, onde tiver repetição de menu, a gente tem que colocar um loop. Então é importante que aqui, onde vai ter menu, opção vai ser escolhida, a gente coloque um loop. Então a gente vai ter que colocar um novo while aqui também. Por quê? Porque se o usuário quiser permanecer aqui, ele vai ter que ficar dentro desse while. Por enquanto eu vou deixar sem variável e vocês vão entender por quê. Porque eu ainda vou criar a variável de colocar aqui, né? E aí, tá vendo? Ele tem que estar aqui dentro desse loop, porque se ele disser que não quer sair desse sistema, não quer sair da parte que mostra o saldo, ele tem que voltar para essa primeira parte. Então ele tem que estar dentro de um loop. Alguém tem que indicar para o canto dele voltar, né? E vai ser esse while. Então vamos criar logo o booleano que vai verificar isso, vai fazer a validação, né? Que eu já mostrei a vocês que é bem interessante usar o booleano para fazer essas validações. E aí eu vou criar, vamos lá. E vocês lembram que eu disse que booleano recebe booleano é falso e verdadeiro, né? Então, se eu colocar, por exemplo, 0 é falso e 1 é verdadeiro. Então, se eu colocar aqui se eu colocar true, significa que ele está recebendo o valor 1. Na verdade, ele está recebendo true, né? Mas é como se ele estivesse recebendo o valor 1. E aí, a gente vai colocar aqui no nosso while, no nosso while principal.
o valor. Deixa eu mudar essa variável. Vou colocar o nome dela de system. E enquanto system for igual a true, permaneça fazendo este do while, né? E este daqui também vai receber system true. E o que a gente vai fazer aqui abaixo, né? Botar o scanf para o usuário digitar. E a gente pode colocar um porcento %i aqui. Na verdade, eu vou deixar 0, porque eu não testei se vai converter corretamente. Na verdade, 1, né? Mas é possível usar true e false. Só não testei ainda se dá para usar corretamente. Então, não vou testar agora. Vamos terminar primeiro. Depois quando a gente terminar, eu testo. E salva em system. Pronto. Então, quando o usuário, se o usuário colocar 0, esse while vai terminar e esse do while também vai terminar. E quando esse do while terminar, o programa vai terminar. Então vamos colocar aqui só uma bretezinha de sistema encerrado. Sistema encerrado. Pronto. E aí a gente tem que fazer agora a parte caso a senha esteja errada, né? Que é o else. E aí, como a gente pode fazer? Primeiro de tudo, a gente tem que imprimir, né? Imprimir. Senha incorreta. Você tem mais tentativas. E a gente tem que criar uma variável inteira para bloquear o cartão com as tentativas. Vou colocar o nome dela de tentativas. Muito grande, vou deixar só tente. E são 3 tentativas. Vou botar igual a 3.
E a gente tem que sempre que passar no else, diminuir as tentativas, né? Pois errou a senha. Então, tente menos. Porque sempre que ele inserir a senha, passar aqui pelo else, significa que ele errou a senha. Então, diminuiu as tentativas que ele tem. Vai dar senha incorreta. Você tem 2 tentativas. Senha incorreta. Você tem uma tentativa. Só que aí ainda está faltando a parte de bloquear o cartão. E o que a gente pode fazer? A gente pode, aqui mesmo, colocar um if. Colocar um if testando se tente é igual a 1. Por que a 1? Porque a primeira tentativa já conta, né? A primeira tentativa já é uma tentativa. Se você botar igual a 0, ele vai contar 0 como uma tentativa. Aí vão ser 4 tentativas. Então tem que ser tente igual a 1. Se tente igual a 1, printf cartão bloqueado. Cartão bloqueado. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fechar o loop, né? A gente vai ter que sair desse do while. Então a gente tem que system. Como é que sai do while? O system tem que ser diferente de 1. Que enquanto ele for igual a 1, continua fazendo do while. Então system recebe 0. E para ele não sair desse if e não imprimir e não fazer essas 2 próximas linhas, a gente tem que dar um break para ele sair desse else também. Então, a gente tem que colocar a funçãozinha break. Porque se a gente não colocar esse break, ele vai sair desse if e ele vai fazer essas 2 linhas aqui, ó, antes de sair do else. Então, tem que prestar atenção nisso. E aí, gente? Olhando aqui, tá tudo muito lindo. Agora eu vou rodar e descobrir se tá realmente tudo muito lindo. Deixa eu ver se não tá faltando nada. Já tô vendo coisa que tá faltando. Aqui. Tente. E aí, vou rodar e aí a gente vê e vai consertando o que precisa. Insira a senha de 4 dígitos. Vou colocar a senha correta. 1, 2, 3, 4. Seu saldo é 2,45. Deseja sair do sistema? Eu vou dizer que sim. Encerrou o sistema, né? Vamos de novo. Agora eu vou botar a senha correta de novo. Vou dizer que não quero sair. Voltou de novo, né? Deseja sair do sistema? Agora eu vou dizer que sim. Sistema encerrado. Essa parte está correta. Está funcionando bem. Agora vamos testar se ele vai bloquear o cartão, né? Com as senhas incorretas.
colocar só senha errada. Eu já perdi uma tentativa. E aí, bloqueou meu cartão. E aí, gente, vocês devem ter percebido desde muito tempo que o C trata, quando a gente coloca acentuações para imprimir, deixa eu ver, tipo tio, acento agudo, cedilha, ele imprime tudo errado, né? Que nem logo aqui, ó, em dígitos, ele imprimiu um Y com um acento, aí cedilha imprime tudo errado, enfim. Aqui o do não, ó, imprimiu tudo errado. E aí tem uma funçãozinha que a gente pode setar para ele reconhecer o idioma que o printf vai imprimir. Que essa função fica nessa biblioteca, bloqueio, e a gente pode acrescentar ela aqui. Enfim, a gente pode acrescentar ela aqui e ela é a setLoqueio. setLoqueio. Ela é usada dessa forma. Você coloca setLoqueio, tudo minúsculo, LC underline all. Sinceramente, essa parte LC underline all eu esqueci o que significa. Mas aqui diz categoria. Porém, eu não sei bem o que significa. LC underline all. Eu posso pesquisar e dizer a vocês próxima aula. Eu esqueci de pesquisar. E aí, a gente coloca LC underline all, vírgula. E aí a gente coloca o idioma entre aspas. Mas a gente coloca em inglês, né? Porque o C é todo em inglês. C foi pensado em inglês. E a gente coloca português. E aí, depois de colocar, incluir a biblioteca, incluir essa função aqui, incluir essa função, os seus acentos e cedilhas e o que mais for, vão sair direitinho no terminal. Tá vendo? Eu não tô vendo nada, que eu perdi meu óculos, mas enfim. Conseguem ver? Bem simples, né? Acaba com o toque de muita gente. E é bem legal. Acabou com muito problema. E se isso poderia acontecer se vocês fossem, sei lá, fazer um programa e ia utilizar uns caracteres, sei lá, árabe, coreano, e não tivesse pegando, tivesse saindo um monte de quadradinho, um exemplo. Talvez funcionasse. Fazer assim, ó. Entendeu? No nosso caso é português. E é isso, gente. Esse sisteminha daqui tá bem básico. Vou lembrar os pontos para vocês. Onde tem um canto que a gente vai ter menus para selecionar, por exemplo, quando a gente está simulando sistemas. Menu para selecionar, que a gente vai precisar
e voltar para a mesma linha, e ir para uma linha, voltar para outra linha, ir para uma linha, voltar para outra linha. Isso a nível do usuário executando o código, entendeu? Não da gente trabalhando no código ainda, do usuário já mexendo no programa. Eu digo dele ele selecionar uma coisa e o programa vai em uma linha, volta na outra. No fim das contas, teria que ficar no while. Porque, ó, se aqui, ó, se ele quer permanecer nessa telinha, tem que estar no while. Se ele quer permanecer nesse sistema, outro while. E é isso. Próxima aula. Próxima aula, a gente vai iniciar um novo tipo de variável e a nossa palavra-chave de hoje vai ser deixa eu pensar. Arranjos. Vocês vão entender semana que vem. E é isso, gente.